Meus amigos, muito boa noite. Eu não quero deixar de passar hoje a fala de Luiz Inácio Lula da Silva, hoje no encontro da ONU nos Estados Unidos. Lula achei estranho, com uma dificuldade grande de ser ouvido, falava com dificuldades, achei um pouco estranho, não sei se está um pouco debilitado por conta da idade, né? Mas eu gostaria de dizer que desaprovo efetivamente a agressão gratuita dele aos Estados Unidos, justamente quando eu acabo de receber aqui uma informação, que o Banco Central declara que o primeiro parceiro em investimentos em 2024 são exatamente os Estados Unidos, com 272 bilhões de dólares. O segundo colocado, os senhores imaginam que seria a China? Não. É a Espanha, com 60 bilhões de dólares. Depois vem o Uruguai, com 50 e poucos bilhões de dólares. A China é a quinta ou sexta, com 53 bilhões de dólares. A China, como diz Lorenzoni, na mensagem dele que eu li hoje, ele vem aqui para predar, mas respeita-se essa condição bilateral comercial, né? O que você não pode atacar um parceiro tão importante que nem os Estados Unidos. Isso vai nos levar a desinvestimento, isso vai nos levar a desemprego e outras coisas que os senhores sabem muito bem o que pode representar em termos de tecnologia e da importância de um parceiro como os Estados Unidos. Mas eu quero tratar sobre a fala dele. A fala dele, duas coisas que me chamaram a atenção inicialmente, são 2, 3, 4, 5 coisas que eu gostaria de tratar sobre o assunto. Ele falou sobre patriotas ou falsos patriotas, se referindo ao filho do Bolsonaro, e ao Paulo Figueiredo, que está lá nos Estados Unidos, e falou também sobre uma democracia que é inegociável. Eu acho estranho que ele fala democracia com tanta ênfase, mas eu pergunto, quem está sendo democrata? Quem está defendendo a efetiva democracia lá nos Estados Unidos e apontando os desmandos que nós estamos vivendo aqui no Brasil? Ou aquele que se reúne com a Venezuela, que recebe um cidadão que ele é praticamente persona não grata em todo o mundo, presidente da Venezuela, trouxe o Irã, trouxe a Etiópia, trouxe a China, trouxe a Índia, trouxe a Coreia do Norte e tem a bandeira do Hamas na mão de muitos esquerdistas. Então eu não sei que democracia que Lula está se referindo. Falou sobre o genocídio de Gaza, não falou sobre o ataque, o famigerado ataque que dizimou milhares de pessoas e que sequestrou outras tantas. Ele foi enfático em dizer que estava se procedendo um genocídio ao povo palestino, mas eu aqui no meu canal estou, a partir de hoje, fazendo uma solicitação diante dessa defesa tão enfática do presidente Lula. Lula, você como um grande encantador de serpente, que foi mencionado um dos grupos meus aqui da faculdade, e ele disse que é um grande encantador de serpente. Eu disse, serpente que ele enganou, eu só conheço uma pessoa. Só. Mas, enfim, tem gente que gosta de ser enganado, especialmente por serpente. Não sei se indo ou vindo, eu não sei exatamente qual é o sentido, né? Mas ele falou, então eu gostaria de sugerir a Sua Excelência, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que vá até o Hamas e solicite a imediata restituição dos sequestrados, que estão lá em estado falimentar, estão em pele e osso e ainda por cima são humilhados, sendo obrigados a fazer declaração para os seus familiares. Se fosse seu filho, Lula, se fosse seu neto, eu tenho certeza que o seu pensamento seria diferente. Falou também que a punição ao grupo que foi recentemente condenado pelo Supremo Tribunal Federal seria, se fosse o contrário, seria um estímulo à impunidade.
Seu Lula, o senhor esqueceu que o senhor foi retirado numa decisão exótica porque não reconheceram a vara de Curitiba como a vara original e deveria ser em Brasília, anularam, portanto, liberaram o seu Luiz Inácio Lula da Silva, que foi julgado em 3 instâncias, por 11 juízes, com penas aumentadas, e teve toda a sorte de defesa possível e imaginável, e que a partir do STJ ele começou a cumprir pena, e daí modificaram o modelo de cumprimento de sentença em segunda instância para que ele fosse até o final, e a partir daí acharam conveniente que não era o fórum legítimo. E por isso ele não responde por mensalão, por petrolão, por arrozão, que eu não esqueci do arrozão. Tem o INSSão, que você vai ver que vai ter as mãos do PT. Você pode ter certeza absoluta, porque você não vai querer me convencer que aquele pessoal sindicalista lá do INSS, aqueles sindicatos, eles apoiam a esquerda ou a direita? Eu não sei, viu? Eu tenho dúvidas sobre isso, né? Mas ainda tem o BNDESzão, que tem que ser analisado. Ele não vai mais responder porque ele já tem uma idade. E cadê o julgamento dele? Por que não se faz o julgamento dele? Mesmo que ele não cumpra. É só uma questão de curiosidade, né? Provas sobradas. E ele criticou também as sanções que foram impostas a algumas pessoas, a esposa do ministro, que ele disse que não deve ter interferência dos Estados Unidos aqui no Brasil. Seu Lula, o que o senhor foi fazer? Mandou um avião buscar a primeira-dama lá no Peru, que foi condenada pelo mesmo crime que Vossa Excelência cometeu? Não estou falando besteira aqui, né? Pela mesma corruptora, Odebrecht, foi trazida de lá com um avião com o meu dinheiro, foi trazida para cá para gerar uma impunidade. Vossa Excelência foi um dia desses para a Argentina e disse que aliás, ele foi visitar Cristina Kirchner, disse que era para ser livre. Mas o senhor tem 2 pesos, 2 medidas? Que polaridade é essa, senhor Lula? O senhor, além de encantador de serpentes, o senhor é uma pessoa absolutamente irresponsável pelas colocações que Vossa Excelência faz. O senhor se contradiz. O senhor não tem uma convicção, o senhor tem que ter uma convicção só. O senhor está falando para o mundo, o senhor está representando o Brasil. O senhor está envergonhando, Vossa Excelência está envergonhando o Brasil. Ele vai ter uma reunião agora acabou a narrativa que não vai ter espaço para ele conversar agora com o presidente Trump. Eu tenho muito medo dessa conversa, porque Lula não tem preparo intelectual para tratar assuntos de grande relevância, de grande importância, e o PT normalmente ele é afeito fazer algumas negociações que envolvam algumas coisas que não sejam do interesse do Brasil, como terras que estão sendo vendidas a países que não temos interesse, pelo menos dentro do caráter democrático, já que a palavra democracia veio à baila hoje, né? Então eu não sei exatamente o que vai dar esta reunião. Esta reunião eu temo que efetivamente o Trump dê um nó nele e ele acabe fazendo concessões sobre algumas terras do Brasil, concessões que nós não venhamos a ficar felizes depois com esse movimento. Então, meus amigos, lamentavelmente nós assistimos hoje alguém que representa o Brasil de uma forma que nos envergonha. Eu tenho vergonha hoje de dizer que nós fomos representados por uma pessoa que não tem o mínimo preparo cultural, não tem o mínimo preparo de histórico e de ética como pessoa e como gestor, para representar um país tão importante, uma economia tão importante como a do Brasil.